Eu queria perguntar uma coisa pra você. Você sabia, cara, que o processo ele é tão importante quanto o propósito? Você não sabia disso? Então fica um pouco aí que eu quero falar isso com você nesse dia. Estamos começando mais um Fala Ericão! E hoje eu quero falar a respeito de processo e propósito. No livro de Mateus, capítulo 8, a palavra do Senhor nos conta a história onde Jesus se encontra com um homem leproso. E o leproso aproxima de Jesus e ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus olha para ele e diz: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante aquele cara fica limpo. Jesus diz para ele: ei, não conta para ninguém, mas antes vai até o sacerdote, mostra para ele o que aconteceu, faz o que a lei de Moisés manda. E aí então, depois você segue a sua vida, cara. Em João capítulo 5, a Bíblia diz que tinha um homem que fazia 38 anos, que ele estava sentado no mesmo lugar, esperando o mover das águas para ser curado. E então a Bíblia diz que Jesus vai de encontro com esse cara e pergunta para ele se ele queria ser curado. E ele diz: sim, eu quero, mas eu não consigo, porque sempre vai outro no meu lugar toda vez que eu tento ir. Então Jesus fala para ele assim: ei, levanta, toma teu leito e anda, e vai para tua casa. E a Bíblia diz que ele levanta, pega a sua cama e ele vai embora dando glória a Deus. Cara, qual que é a diferença de uma história para outra? A primeira história, nós vemos um homem que aproxima de Jesus e ele fala: Senhor, se o Senhor quiser me curar, o Senhor tem todo o poder. Jesus olha para ele e diz: claro que eu quero. E então aquele homem fica curado, mas Jesus pede para ele viver um processo, que é se apresentar para o sacerdote, fazer o que a lei mandava, para depois ele sair anunciando o reino. Só que esse homem, ele não faz isso. Primeiro, ele já sai anunciando aquilo que aconteceu, ou seja, ele não vive o processo. No segundo caso, nós temos um homem que está 38 anos vivendo um processo. Então Jesus chega até ele e fala para ele: cara, o teu processo acabou, porque eu vim te curar. Levanta, pega o teu canudo de faculdade, de aprovação, cara, porque você passou. Pega o teu troféu, que é a sua cama, levanta ela pra cima e sai andando. Sabe o que eu quero dizer pra você? É que o processo, ele é muito importante nas nossas vidas, cara. O processo, ele é tão importante quanto o nosso propósito, pois é o processo que nos prepara rumo ao propósito. Talvez você tenha ficado focado no propósito, em fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer, e muitas das vezes você não tem observado e nem valorizado o processo, mas saiba que todo o processo é fundamental para deixar você preparado rumo ao seu propósito. Porque Davi, antes dele ser rei, antes dele ser ungido rei, ele já estava vivendo um processo no campo. Antes dele derrubar Golias, ele já vivia um processo no campo. E qual era o processo dele? Ele disse um dia para Saul: o teu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai, e todas as vezes que um leão, um urso tenta pegar ela, sabe o que o teu servo faz? Ele deixa as ovelhas ali e vai atrás do leão, vai atrás do urso, mata eles e traz a ovelha de volta. E é isso que eu vou fazer com esse gigante. Então o processo que Davi viveu no campo foi fundamental para ele na caminhada rumo ao propósito que Deus tinha para ele, ser o maior rei de Israel. Não dispensa o seu processo, pelo contrário, viva ele com alegria, viva ele com intensidade, sabe? Em meio ao processo, que você possa estar se preparando, que você possa, sabe, estar se permitindo aprender, até mesmo muitas das vezes errar, mas perseverar e continuar caminhando, pois o processo vai te impulsionar rumo ao seu propósito. Cara, que Deus te abençoe e que esse vídeo possa abençoar ricamente a sua vida. Só uma coisinha: se esse vídeo te abençoou realmente, cara, manda esse vídeo pros teus amigos, cara. Posta ele nos teus status, posta ele lá no story do seu Instagram, do seu Facebook, cara. Posta ele no seu TikTok, em todas as redes sociais. Compartilha com o maior número de pessoas que você conseguir. Cara, deixa um comentário falando a respeito do que o vídeo falou com você. Deixa um comentário falando se você tem vivido o processo, como tem sido o processo
sucesso para você e também deixa o seu like. Eu te agradeço e que Deus te abençoe e que você não esqueça, viva o processo, porque ele te impulsiona rumo ao teu propósito. Que Deus te abençoe e tamo junto.